Então, boa noite a todos novamente. É um prazer estar aqui. Eu acho que as atividades do Agosto Laranja ela vem exatamente para enriquecer esse tipo de conhecimento entre pacientes, pessoas que têm algum familiar com a doença, cuidadores, até mesmo médicos que não, né, são profundos na área e também equipe de multidisciplinar, né? Nós lidamos com todo tipo de apoio, fisioterapeutas, enfermeiros, psicólogos, terapeutas, nutricionistas. Então, tudo isso faz parte aí do conjunto, né, de necessidades que o paciente com esclerose múltipla tem. E hoje eu fui convocado aqui pelo Esclerose Múltipla Brasil para falar um pouco de vocês, da minha visão. Qual é a melhor forma, uma pergunta, né? Qual é a melhor forma de tratar a esclerose múltipla? Eu vou tentar passar para vocês um filme de como eu vejo a resposta para isso. Próximo, por favor. Próximo slide. Isso. Esses são meus conflitos de interesse. Todos nós médicos lidamos com congressos, palestras, estudos clínicos. Esses daí são os meus durante a minha vida. Próximo. Então, a pergunta é super cabível dentro desse universo que nós estamos, né? Nós estamos dentro de uma doença que tem N tipos de facetas, né? Tanto é que numa campanha da MS Foundation Internacional falava das 1000 faces da doença, né? A doença das 1000 faces. Por quê? Porque cada paciente é um universo. E nós temos que entender isso e tratá-los dessa forma, com atenção máxima, né? Então, nós, quando olhamos a esclerose múltipla, nós imaginamos, né, e pensamos com muitas, poderia se chamar de prismas, né? Nós temos várias visões do que nós devemos implementar para cuidar desse paciente, né? O médico, ele é um elemento desse time, mas existem muitas coisas que o paciente com esclerose múltipla demanda, e o médico, né, como lida diretamente com o paciente, ele tem que ter a capacidade de enxergar todas as nuances, todas as necessidades que esse paciente precisa. Então, realmente, tratar a esclerose múltipla é um desafio. Tanto é que não existem tantos neurologistas que se dedicam a isso. Por quê? Porque é uma doença complexa, é um paciente que demanda tempo, né, para se escutar o que aconteceu, para analisar os exames. Então, tudo isso realmente faz da doença um desafio para o médico e para o paciente também compreender o que ele está passando. Eu acho que o médico ele precisa ser também um educador. Ele precisa tentar moldar na cabeça do seu paciente os raciocínios que ele faz, para que o paciente possa ter tranquilidade e segurança em assumir o que for proposto. Próximo, por favor. A esclerose múltipla é vista como uma doença que se deve, né, direcionar uma medicina personalizada. Então, quando nós vemos um paciente, nós temos que ter critérios para que nós possamos graduar em que água, né, como meu pai falava, em que água você vai nadar, que água você vai mergulhar, né? É uma doença que tem que tipo de aparência ao diagnóstico, né? Graças a Deus, nós estamos caminhando para uma situação onde a medicina facilita o diagnóstico dessa doença baseado principalmente no desenvolvimento de exames complementares, né? Imagina na época que não havia ressonância magnética, como era difícil a definição diagnóstica. E se fazia, né? Mas hoje em dia nós temos o apoio da tecnologia. Então, a medicina personalizada é para esse tipo de doença. É você olhar um a um, é você ter sensibilidade
em quem você vai, né, definir o rumo A, o rumo B, o rumo C, as mudanças ao longo do rumo, né, que são importantes também. Não basta você tomar a primeira decisão. Você tem que sempre estar revisando quais foram, né, as decisões tomadas inicialmente e se elas vão continuar uniforme ao longo do tempo ou se elas vão ter mudanças. Então, sem dúvida alguma, o paciente tem que ser visto um a um, e essa é uma forma clara que nós, especialistas, lidamos com pacientes com esclerose múltipla. Próximo. Imaginem dentro de um universo de pacientes, né? Imagina eu atendendo, na minha época de coordenador do Hospital da Lagoa, eu atendendo centenas de pacientes por semana, nós tínhamos 2 dias de ambulatório, e eu olhava para o corredor, às vezes tinham 40, 30 pacientes misturados, né? E cada um deles tem um tipo de característica que vai fazer com que eu tome decisões pontuais. Então, aí, esse gráfico, né, essa ilustração, é para vocês entenderem. Tem pacientes, como os pacientes em vermelho, que são pacientes que possuem maior probabilidade de evoluírem com a doença mais agressiva. E tem pacientes, como os pacientes em verde, que podem evoluir de uma maneira leve, ou seja, que nós chamamos, entre aspas, de uma maneira benigna, dentro do panorama que essa doença pode, né, alcançar em termos de agressividade. Então, existe uma faixa de intensidade de doença que nós temos, né, por meio de vários tipos de fatores, possibilidade de ler o paciente de uma maneira mais individual. Ou seja, você, por algumas questões pessoais ou dos exames complementares, você consegue agrupar os pacientes em pacientes que têm uma maior probabilidade de terem uma doença que vai evoluir de uma maneira mais grave e outros que nem tanto. Então, essa é a nossa dúvida. Sempre no diagnóstico, nós temos que ter esse nível de crítica. Próximo, por favor. E como que nós fazemos isso? Apesar desse slide estar em inglês, eu vou mostrar para vocês, assim, do ponto de vista resumido, que nós observamos pontos importantes, como se o paciente é do sexo masculino ou do feminino, se ele é branco, se ele é negro, se a doença começou cedo, ou se começou mais tardiamente, se os surtos foram muito frequentes no início, ou se eles foram muito espaçados, se o corticoide reverteu o surto inicial, ou reverteu os surtos iniciais com facilidade, ou ele já ficou com sequelas nos primeiros surtos. Se a ressonância magnética vem com muitas lesões, com poucas lesões, com lesões na medula, com lesões no tronco cerebral, enfim, distribuídas no sistema nervoso central, em que áreas? Né? Nós também olhamos a questão do líquor, né? Se ele tem a presença das bandas oligoclonais, se ele tem a presença das bandas oligoclonais de IgM, por exemplo. Agora, estão tendo estudos com biomarcadores, como neurofilamento. Tudo isso é para tentar aprumar para nós um cenário mais real e não fazer com que nós enxerguemos o paciente de uma maneira igual. Nós precisamos ter uma crítica individual. Quem é o paciente João? Como é que a doença é no João? Como é que a doença é na Maria? Né? Então, nós precisamos ter esse nível de observação e de sensibilidade para decidir o que vamos fazer. Né? Então, é assim que o médico deve compor, né, o seu amplo, a sua ampla quantidade de informações e traduzi-las em risco. O que isso gera risco? O que aquilo gera risco? E isso somado, você vai entender do que você está lidando na sua frente ali com aquele paciente individualmente. Próximo.
Então, chegamos na pergunta que não quer calar, né? Como tratar a hernia? Como devemos abordá-la, né? Frente a isso que nós estamos definindo como diagnóstico, a partir de todas aquelas informações anteriores que eu comentei, né? Então, eu vou mostrar para vocês como que eu vejo. Então, eu queria que passasse mais um slide, mais um toquezinho aí, por favor. Não, o anterior. Um slide anterior, por favor. Então, ele tem um efeito, esse slide. Ele tira essa parte branca. Vê se você... Acho que o efeito vocês não conseguiram baixar. Você tem como tirar o slide, entrar nesse penúltimo e clicar do lado que tem uma bola em volta, que você apaga ela e vão aparecer várias informações ao redor dessa bola central. Você consegue fazer isso? Em volta dessa bola cinza tem um halo, um arco, que está em branco. Então, o efeito era para retirar esse arco. Vê se você consegue apagar o arco. Então, a Amanda está falando para mim que o efeito não fica ativo. Eu não sabia disso. Então, não tem como interferir. Tá. Então, eu vou falar. Né? Estou com o slide aqui na minha frente. Então, eu vou mostrar para vocês, uma vez que a gente não consegue ilustrar isso, né? Eu vou mostrar para vocês como que eu penso que nós devemos tratar melhor o paciente. Então, a primeira coisa, né, quando um paciente precisa de uma tomada de decisão, a partir do momento em que ele está definido o diagnóstico, é exatamente definir o que nós chamamos de tratamento principal. Então, o tratamento principal é o que nós chamamos hoje das drogas que são protetoras e inibidoras da doença. São os imunomoduladores ou os imunossupressores. Tá? Então, essas drogas é a primeira parte do trabalho do médico a partir do momento em que ele enxerga o diagnóstico. Então, primeira atitude, que medicação preventiva de doença você vai tomar? Você vai tomar fingolimod, você vai tomar tecfidera, você vai tomar interferon, você vai tomar ocrelizumab. Então, toda essa primeira decisão é sobre a droga preventiva, né? Porque aí é o tratamento principal que nós vamos oferecer ao paciente. O segundo passo é entender que tipo de sintomas esse paciente tem. Será que ele tem espasticidade? Será que ele tem dor? Será que ele tem parestesias, dormências, formigamentos? Será que ele tem incontinência urinária? Então, dentro desse mapeamento, você vai instituir tratamentos sintomáticos, que são tratamentos que buscam melhorar a qualidade de vida do paciente. Um exemplo disso, que está muito, eu falo muito na minha rede social, é atualmente o uso do canabidiol. Canabidiol é um medicamento que pode inibir, diminuir espasticidade e também tem outros efeitos interessantes, como, por exemplo, diminuir alterações sensitivas, como dormências, formigamentos, episódios de dor em alguma parte do corpo, né, são geradas por sequelas da doença. Então, o segundo bloco seria os tratamentos dos sintomas. Tudo isso é independente, gente. E tudo isso é simultâneo. É independente e simultâneo. Tá? O terceiro bloco seria o tratamento do surto. Será que o meu paciente está em surto? E aí nós teremos que instituir o que é habitual, que é o corticoide venoso, a pulsoterapia. Tá? Ou, em casos mais graves, a plasmaferese ou a imunoglobulina humana, que é outra atitude independente. Todos os outros tratamentos, principal e sintomático, podem estar sendo usados e você pode usar em cima ainda, caso do surto, você pode usar ainda o corticoide. Né? Os próximos blocos são blocos interessantes, que hoje são amplamente
apoiados, né, por médicos e toda a sociedade médica científica. Um bloco importante é o bloco da saúde mental. Como é que esse paciente está, do ponto de vista emocional? Ele está deprimido? Ele está ansioso? Existe alguma forma de nós ajudá-lo, nós ajudarmos ele com medicamentos ou com terapia? É importantíssima essa avaliação, porque, diante de uma doença como essa, muitos pacientes passam por problemas emocionais. O próximo bloco é o bloco de terapias de reabilitação. Apesar dos remédios, por exemplo, o paciente está com a perna enrijecida porque ele teve uma paralisia. Ele toma baclofeno, ele toma canabidiol, não deu certo totalmente, ele tem que também tentar fazer reabilitação, fisioterapia. Então, tudo isso vem em conjunto. O próximo bloco importante é o bloco da alimentação, que seria a parte nutricional. Como é que a alimentação desse paciente deve ser? Como é que ele deve conduzir? Será que ele tem dificuldade de evacuação e tem que mudar o tipo de alimentação que ele tem para facilitar que ele faça, né, as suas fezes normalmente ou de forma mais tranquila? Ele precisa emagrecer porque ele está com a perna fraca. Então, ele precisa ter um suporte nutricional para poder mantê-lo saudável. É essencial que o paciente entenda que a doença está dentro do corpo dele, o corpo dele precisa ser o mais forte possível para poder encarar tudo que essa doença pode trazer ao longo da vida. Esse paciente vai envelhecer, ele precisa estar bem do ponto de vista orgânica, né, do seu corpo, da sua musculatura, das suas articulações. Ele não pode ficar parado, tem que fazer atividade física. E outro ponto que eu não posso também deixar de comentar é o planejamento familiar. Será que esse paciente, que na maioria das vezes é mulher, como é que ela quer encaixar dentro da doença dela uma gravidez? Então, tudo isso tem que ser conversado. Todos esses blocos, eles funcionam em conjunto. Tudo é necessário para que o paciente tenha total cobertura de suas necessidades. Cada um desses blocos deve ser discutido, deve ser enumerado para que você consiga dar todas as orientações possíveis dentro de uma doença tão complexa, que em cada paciente pode se apresentar de uma forma totalmente diferente. Próximo, por favor. E, por fim, o meu tempo já acabou, eu queria agradecer todos que estão apoiando a campanha do Augusto Laranja, como Esclerose Múltipla Brasil, como o Dr. Guilherme Olival, que ontem eu tive uma live com ele no meu canal, e eu, pessoalmente, estou movimentando uma campanha aqui na internet e farei também um dia presencial aqui no Rio de Janeiro, no dia 31 de agosto, na Barra da Tijuca, um evento para 150 pacientes, vai ser um café da manhã seguido de palestras. E eu quero dizer que, para mim, é um prazer, uma honra poder participar de tanta coisa num mês tão importante, que é o Agosto Laranja.